Oi, Até o momento. Rodrigo, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Elô. Elô, Olá, Vitória, boa tarde a todos. seja Estão bem-vinda. me ouvindo? Tudo bom, Rodrigo? Tudo bom, Tudo gente? bem, seja bem-vinda. Obrigado. Pessoal, nós temos alguns comunicados combinados, né, que são importantes para a gente poder seguir nessa reunião. O primeiro deles é deixar os microfones desligados, porque o microfone ligado de vocês, eles dão eco e acaba o pessoal não entendendo direito o que o formador está passando. Depois eu não consigo ligar. Uma outra, porque vocês vão usar o microfone agora só no final, tá? A interação com vocês vai ser só no final. Então vocês podem deixar desligado o microfone. Vou pedir para vocês não subirem documentos, telas na capa, na tela do notebook ou no celular, porque senão derruba a nossa apresentação. E aí a gente tem que ficar pedindo para a pessoa, olha, o seu arquivo está aberto, fecha por favor, né? Então, pedir isso para vocês também. Qualquer problema que vocês tiverem com o som ou com a câmera, né, a imagem, vocês precisam olhar no dispositivo de vocês, ou no celular ou no notebook. Porque normalmente, quando nós fazemos essa videochamada, aparece para vocês, bem no meio da tela, dois círculos, um vermelhinho com o desenho de um telefone e um outro, normalmente azulzinho, com o desenho de uma câmera. E você precisa tocar ali para poder liberar a imagem e o som. Tá certo? Então, se o som estiver baixo, não estiver ouvindo, é um problema no dispositivo, tá bom? Então, vocês veem aí o aparelhinho de cada um. Vocês, por favor, anotem as dúvidas, pois lá no finalzinho da nossa reunião, nós teremos esse momento, tá? Do registro de dúvidas. Temos o chat também, que já tem 21 mensagens no chat. Algumas coisas eu vou respondendo no chat, outras eu volto no final da interação para responder, tá? Porque daí são dúvidas comuns. E o registro da presença dessa nossa reunião, ele será feito por meio de um formulário Google Docs, tá certo? Que vocês vão preencher também no final da nossa interação. Bom, vamos lá. Boa tarde a todos vocês. É uma satisfação imensa tê-los aqui, tá certo? Nós sabemos, já de antemão, que esse não é o modelo ideal de formação, né? Que o modelo ideal é de nós estarmos ali juntos, discutindo, crescendo juntos. Mas diante do cenário que nós estamos vivendo, esse é o modelo que nós temos a oportunidade de compartilhar com vocês. Sabemos que nas escolas vocês já estão dando um show, vocês já estão em comunicação por WhatsApp, por aplicativos digitais, já tem aluno que já entregou trabalho, o professor já corrigiu, já tem nota, alguns professores já estão com estão com grupos de alunos debatendo as aulas do centro de mídias. Então, assim, nós sabemos de tudo isso, mas trouxemos hoje um alinhamento, né, para que vocês possam fazer uma ponte entre essa orientação da secretaria para esse momento de aula não presencial e tudo aquilo que vocês já fizeram. E aí vocês vão cruzar esses dados para fortalecer o trabalho de todas as equipes, tá certo? É importante destacar aqui, pessoal, que tudo que vocês fizeram será considerado, tá certo? Nós estamos trazendo aqui tópicos para reflexão, para discussão e para que vocês tenham fortalecidos no dia a dia de cada um de vocês a prática pedagógica, tá certo? O nosso ATPC hoje, como os outros, é um ATPC diária, então hoje nós temos aqui professores de língua portuguesa, língua inglesa, arte e educação física, tá certo? E língua portuguesa. Os materiais, a PCNP de arte, a Cristiane, ela é responsável pelo material de arte, a Idilene pelo material de inglês, a Lidiane
pelo material de língua portuguesa, a Rita de Cássia pelo material de educação física. Como a Elisete está de férias, eu estou, neste momento, como diretor do núcleo pedagógico. Então, o meu papel aqui foi de apoio para essa equipe, tá bom? E nós vamos juntos ter aí 1h30 de aprendizagem, de troca, e nós estamos muito honrados de tê-los aqui, mesmo com esse contratempo no período da manhã. E prometo aqui para vocês que na próxima semana tudo estará redondinho, tá bom? O meu respeito a todos vocês. Lidiane. Boa tarde, professores. Espero que todos estejam bem e com saúde. Quero agradecer a participação de todos e vamos agora passar a orientação a partir do documento orientador. Quero compartilhar aí com vocês os objetivos da nossa reunião. Professora Vera Lúcia, você está subindo a apresentação. Preciso que você cancele aí o seu PPT, a sua apresentação, por favor. Isso, pessoal, vou pedir para vocês não colocarem coisas na tela do computador, porque senão atrapalha a nossa apresentação, tá bom? Então, evita aí de dar print na tela, porque se você der um print na tela para capturar a nossa imagem, acontece isso também, tá bom? Vamos deixar isso mais para o finalzinho. Lide, por favor. Ok, então vamos lá. Os objetivos da nossa apresentação são o seguinte: a Beatriz, que está nos apoiando, ela vai subir o material novamente. Então, é apresentar, né, discutir, analisar o documento orientador enviado pela Secretaria de Educação por meio da COPED, tá? Orientar sobre os materiais que podem ser utilizados durante esse período de suspensão de aulas por motivo do Covid-19, da pandemia, né? E orientar todos vocês de como elaborar os planos e os roteiros de estudo. Então, nós vamos nos ater a essas três demandas, esses 3 pontos aqui da nossa pauta. Obrigada, Beatriz. Além disso, pode continuar? Ok. Para que nós possamos dar prosseguimento para esse processo que nós estamos passando, esse processo de aula remota, nós precisamos considerar algumas coisas. Uma delas é como que o aluno será atendido mediante as suas necessidades. Então, nós formulamos, né, foi enviado um formulário Google Docs às escolas para coletar as informações de quais são as condições, o que os alunos têm à disposição para que eles possam receber os materiais. Então, foi feita uma pesquisa, o PC já sabe como proceder, e aí nós vamos coletar os dados. Pode passar, Beatriz. Obrigada. Essa tela, vocês vão ver como que está a apresentação lá do formulário. Então, alguns questionamentos, qual o nome dele, a série, a escola, se ele tem computador, se tem acesso à internet, se é possível ele buscar os materiais impressos, caso ele não tenha condições, não tenha internet para receber esse material. Às vezes tem aluno que mora muito distante da escola, como o pessoal de Paraibuna, alguns de Caçapava, que eles precisam do transporte escolar para ir até a escola. Então, esses alunos, nós temos que saber como eles receberão esse material. Esse formulário foi criado para isso. Pode continuar? Próxima tela. Depois de coletar essas informações, nós temos que refletir sobre alguns pontos importantes, que são esses que estão aqui no nosso slide. Como serão elaborados esses roteiros de atividades? Quais são os meios mais efetivos para alcançar esses alunos? Esses roteiros poderão ser enviados virtualmente ou não, nós já falamos, né? E como os professores poderão organizar o fluxo de trabalho, ou seja, o envio, mas também a devolução dessas atividades para correção e avaliação. Obrigada, Beatriz.
Quanto à gestão de tempo, é preciso que a gente pense também um pouquinho sobre a retomada das aprendizagens. Então, verificar tudo aquilo que você conseguiu desenvolver antes dessa suspensão de aula. O que você já trabalhou? Dessas habilidades que você já trabalhou, quais foram consolidadas? Quais os alunos de fato desenvolveram? O que precisa ser resgatado, ser revisto para a consolidação dessas aprendizagens? E quais são as habilidades que precisam dar início ao ano letivo, né, que ainda não foram trabalhadas? Os professores, eles têm autonomia para proceder de acordo com o conhecimento dos alunos, de acordo com o que os alunos já aprenderam, né? Mas sempre buscando se ater a essa reflexão que nós estamos fazendo aqui. Próximo PPT. Ok. Tem gente que está com o microfone aberto, por favor, feche o microfone para não dar interrupção, por gentileza. Depois a gente vai passar aqui para alguns questionamentos de ordem pedagógica, mais da elaboração dos documentos. Então, aqui alguns questionamentos. Quais habilidades que necessitam retomadas? Nós já falamos. Professora Vera Lúcia, você está subindo informação na tela, precisa tirar, por favor. Isso, pessoal, toda vez que vocês mexerem na área de trabalho ou se der um print na tela para capturar a imagem de vocês ou a do colega, ou a imagem da reunião, isso vai acontecer. Então, solicito que vocês deixem essas ações para os últimos momentos da nossa reunião. Obrigado. Ok, obrigada, Beatriz. Quais as habilidades essenciais, aquelas que não podem deixar de ser trabalhadas, né? Nós temos que trabalhar também na prioridade. O quanto foi possível desenvolver. Então, isso aí é só resgatando aquilo tudo que eu já havia falado. Próximo slide. O que nós temos como norte para desenvolver as habilidades, os conteúdos que são imprescindíveis para cada série, para cada ano? O currículo paulista, à esquerda de vocês, tem um link para vocês acessarem digitalmente, e o currículo oficial antigo, referente ao ensino médio. O currículo paulista é referente ao ensino fundamental e o currículo oficial antigo é referente ao ensino médio. Próximo slide. Aí, nós temos nessa próxima tela um quadro de habilidades. Então, a Secretaria da Educação, por meio da COPED, enviou um documento orientador, ao qual você pode acessar a partir do link que está exposto aí, professora Vera Lúcia, novamente. Você pode acessar por meio desse link, e esse quadro, ele esquematiza, oferece informações das habilidades que são prioritárias, ou seja, aquelas que não podem deixar de ser trabalhadas, tá? Então, a COPED elaborou esse material para orientar os professores sobre aquilo que é mais importante trabalhar. Não que as outras habilidades não sejam importantes, todas são, mas essas que estão elaboradas no documento orientador de cada série de língua portuguesa, matemática, história e geografia, elas são as que não podem, em hipótese nenhuma, deixar de serem trabalhadas. Beatriz, você consegue pôr para a gente de novo? O próximo slide que a Beatriz vai subir aí na apresentação é quanto ao Centro de Mídias da Educação de São Paulo, que é o aplicativo que o aluno assiste aula por meio do Centro de Mídias, tá? Pode passar, Beatriz, por gentileza. Isso.
Então, você pode e deve utilizar essas aulas para verificar as habilidades que estão sendo desenvolvidas por meio dessas videoaulas. Você deve fazer avaliações, você deve explorar esse recurso, ele é excelente para isso. Porém, é necessário verificar exatamente quais são as habilidades que os professores estão desenvolvendo lá, tá bom? Porque pode ser que haja um desencontro entre o que você planejou e o que o professor está disponibilizando lá. Uma outra coisa importante é dizer que o centro de mídias, ele trabalha na prioridade, ou seja, as aulas que estão lá são as aulas referentes às habilidades prioritárias que estão naquele quadro que eu já citei anteriormente. Pode passar, Beatriz. Esse próximo slide que vocês estão vendo aí é uma sugestão do núcleo pedagógico aqui da diretoria de Taubaté de como elaborar o roteiro de estudo. Então, eu vou passar para vocês, só para vocês visualizarem, depois vocês vão receber todos os documentos por meio da escola, por meio de sites que nós vamos orientando no decorrer da reunião. Então, esse roteiro, ele contém os seguintes itens. O período que você vai trabalhar as suas aulas, o componente curricular, identificação do professor e da escola. Próximo, Beatriz. Depois, o número de aulas, então você tem que indicar numericamente, né, quantas aulas você trabalhará com esse plano. Pode ser 6, pode ser 10, aí depende do seu planejamento. Você tem que elencar quais são os conteúdos referentes ao currículo oficial antigo e quais são os objetos de conhecimento referente ao currículo paulista, tá bom? Quais habilidades você irá trabalhar? Então, você também tem que descrever ali no item habilidades, quais você irá desenvolver com os alunos. Próximo. O próximo item é o que você estará oferecendo de suporte para que os alunos possam desenvolver as atividades. Então, pode ser por meio digital, você pode oferecer livro didático, você pode oferecer links para que ele possa acessar na casa dele, pode oferecer sequência de atividades, aí vai depender do seu planejamento. A avaliação, o item avaliação. Esse item é muito importante, porque o aluno tem que saber exatamente como ele será avaliado. Ele não pode ser pego de surpresa. Ele pensar que era para fazer uma coisa, mas na verdade tinham outras coisas. Então, tudo tem que estar muito bem explicadinho ali. O objetivo final são aquelas habilidades macros, né? Aquelas habilidades macros e algumas podem ser até competências, porque os nossos currículos, eles possibilitam isso. Então, de forma geral, você tem que pensar nesse campo objetivo final do roteiro, em descrever aquela competência ou aquela habilidade maior que você deseja que o seu aluno tenha proficiência. Próximo slide. Essa última parte são os procedimentos. Quais são esses procedimentos? É uma orientação bem detalhada de como ele deve proceder em cada atividade. Então, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, o professor vai descrevendo minuciosamente como esse aluno deve desenvolver cada atividade. Aí, na sequência, nós teremos um exemplo prático para vocês de cada disciplina. Próximo. Agora, a gente tem ali a atividade avaliativa. Aqui são outras informações referentes à avaliação que você pode anexar, tá bom? Você pode detalhar mais como será enviado esse material e como você vai receber, quais são as atividades, o quanto vai valer,
Bom, aquele planejamento que você faz todos os anos e você deve sempre socializar com os alunos para que eles tenham a ciência total da avaliação. Não podemos esquecer que ela tem que ser processual, você deve considerar todas as condições em que nós estamos vivendo e quais são as possibilidades dos seus alunos, e oferecer os meios possíveis para que eles possam desenvolver as habilidades. Contato. No item contato, você deve estabelecer uma forma de contato com os seus alunos. Você deve oferecer ou por meio presencial, tá? Sempre se resguardando de todas aquelas orientações que já foram passadas às escolas sobre a segurança da saúde, né? Máscara, distanciamento, tudo. Então, talvez agendar um dia para atender o aluno, caso ele não consiga fazer isso virtualmente. Ou você oferece um e-mail para que ele possa enviar as atividades e receber orientação, ou questionar dúvidas para você, ou até mesmo grupo de WhatsApp, ou Google Classroom, ou até mesmo você criar um grupo para fazer uma reunião com seus alunos, como essa que nós estamos fazendo. Aí você vai ter que analisar as informações do formulário. Vou continuar aqui enquanto Professora Vera, por favor, a sua apresentação, ela está entrando diversas vezes e está atrapalhando o andamento da reunião. Por favor, fique atenta. Obrigado. Enquanto a gente... Estou aproveitando uma informação, que é uma dúvida do chat, sobre esse detalhamento neste documento. Então, o professor ele já está fazendo no diário digital, mas daí ele vai colocar nesse documento. Vale lembrar que o diário digital ele é uma ferramenta para o professor. E esses outros documentos, ele está mais detalhado para uma orientação ao aluno, não é isso? Isso mesmo. Esse roteiro, ele é uma forma de minimizar essa distância do professor e do aluno. É uma forma de intervir, né, na aprendizagem do aluno. Nós não temos condições de fazer todo o processo que nós temos na sala de aula. Então, esse roteiro é uma tentativa, não é o suficiente, nada melhor do que presencialmente, mas é uma tentativa de minimizar as dificuldades de aprendizagem dos nossos alunos, tá bom? Isso, lembrando que são coisas díspares, tá? Sim. A minha anotação na sede, no diário digital, é uma ação, e o meu roteiro, para que o aluno tenha um estudo autônomo, é uma outra situação, tá certo? Sim, correto. O diário de classe online, ele é um aspecto burocrático do trabalho pedagógico. Agora, o roteiro de estudo, ele é um aspecto estritamente pedagógico à aprendizagem do aluno e é imprescindível que ele seja orientado devido às condições que nós estamos enfrentando. Dando continuidade aí, nós vamos para um item novamente avaliação, mas esse item, na verdade, ele é só um lembrete de algumas circunstâncias que podem acontecer. Os alunos que não conseguirem retirar o material nem presencialmente e também não conseguirem acessar à distância por meio virtual. Esses alunos não serão prejudicados. A COPED já se pronunciou, o secretário já esteve em orientação em videoconferência tocando nesse assunto. Os alunos terão oportunidades de desenvolver todas as habilidades quando retornarmos às aulas presenciais. Então, aqueles alunos que não conseguirem desenvolver o que você preparou para eles, eles terão um momento oportuno. Estou pedindo para entrar, agora entrou, cai toda hora. Ok, professora, você pode fechar o microfone. Nossa Senhora. Próximo slide. Pode passar, Beatriz. Ok, obrigada.
Aí, para a gente continuar a nossa orientação aqui, nós temos uma tela aí que são algumas dúvidas que surgem devido a todas as problemáticas aí que nós enfrentamos. Então, essas perguntas foi nos questionada e o núcleo procurou responder para sanar essas dúvidas. Há um único modelo de roteiro de orientação aos estudantes? Não. Você tem autonomia de utilizar ou aquilo que você elaborou, ou aquilo que o seu PC ofereceu, ou utilizar o roteiro do núcleo. Fica a seu critério. Mas vale ressaltar que os itens estão contidos no documento que foi elaborado pelo núcleo, desculpa, ele deve conter nos outros modelos que você queira utilizar. Esses itens não podem ser descartados, tá bom? Porque é para a gente assegurar todas as informações aos alunos. O modelo de uma escola pode servir como referência para outra escola? Nem sempre. Nós temos que analisar as necessidades dos alunos da sua unidade escolar. Então, é preciso tomar cuidado com isso. Roteiros de atividades não presenciais são possíveis? São. É possível, nós buscamos pesquisas, indicadores, tudo que nós estamos disponibilizando tem uma pesquisa científica, tem dados e fatos que já foram comprovados e nós consultamos materiais oficiais orientando sobre isso, tá? Existem alguns caminhos, dicas e pontos que nós vamos agora percorrer no decorrer da nossa reunião. Próximo slide. Nessa tela, vocês estão vendo um link bit.ly/np Taubaté. É um site que foi elaborado pelo PCNP Fábio de Tecnologia, ficou maravilhoso. Lá você pode encontrar todos os materiais possíveis e imagináveis para que você elabore a sua aula. Ficou excelente, o Fábio está de parabéns, e vocês têm aí o endereço para acessar em momento oportuno. Depois nós vamos enviar o material para que vocês possam olhar tudo com mais calma e selecionar aquilo que é importante para vocês, tá bom? Próximo PPT, slide, obrigada. Então, agora, eu vou passar uma explicação prática da disciplina de língua portuguesa, do componente de língua portuguesa, tá? Eu tomei por base a primeira série do ensino médio. O que eu vou falar sobre a primeira série cabe para as demais séries. Não dá para eu passar as informações de todas as séries detalhadas, porque o tempo é muito pouco, e nós ainda temos a participação de arte, educação física e inglês. Então, eu gostaria que vocês anotassem que existem orientações muito específicas de cada disciplina, tá bom? Então, vamos lá. Se você observar aí do lado esquerdo, nós temos o currículo oficial antigo, que é o currículo do ensino médio, o currículo para a primeira série, a segunda e a terceira. Analisando os 4 bimestres, nós temos 38 habilidades para desenvolver o ano inteiro. No próximo ícone, você vai ver que nós temos 10 habilidades referente ao primeiro bimestre. E o próximo ícone à direita é o quadrinho das habilidades prioritárias enviadas pela COPED. Lá nesse documento, ele fala que só tem 4 habilidades prioritárias. Porém, se nós confrontarmos o quadro e o currículo, nós estaremos sem 6 habilidades desenvolvidas se nós só trabalharmos as prioritárias. O que é importante dizer? As prioritárias são aquelas que não podem deixar de ser trabalhadas. As outras também têm que ser trabalhadas. Por quê? Nós teremos a avaliação da aprendizagem processo, a 26ª edição, que já está disponível, foi entregue às escolas,
e também já está na intranet para consulta do professor. Se você verificou, você verá que elas têm 16 habilidades lá para serem avaliadas por meio de 16 questões. A AP antiga só tinha 12, ou seja, aumentou o número de habilidades para serem avaliadas. Se você não fizer um planejamento para desenvolver todas as habilidades com os alunos, eles não conseguirão atender as avaliações contidas na AP. Então, é muito importante se planejar, otimizar o seu tempo para que os alunos consigam desenvolver todas as habilidades, tá bom? Próximo slide. Aqui nessa próxima tela, eu coloquei os materiais da secretaria, da COPED, que é o São Paulo Faz Escola, tá bom? Aí também tem disponível os links de acesso online. Esses cadernos são excelentes, vocês já conhecem, eles contemplam integralmente o currículo, então não há nem o que dizer, é perfeito. Você tem a liberdade de utilizá-los para poder desenvolver as suas aulas. Eu quero chamar a atenção ao aprender sempre, um balãozinho que eu coloquei aí em cima. Desculpa. No material orientador que os PCs receberam, acredito que já passaram para vocês, lá tem um link disponibilizando, além dos materiais do São Paulo Faz Escola, o Aprender Sempre. Porém, é importante vocês analisarem o seguinte: o Aprender Sempre, ele é um material a mais, ele não contempla todas as habilidades do primeiro bimestre. Lá tem habilidades que nem são do primeiro bimestre. É preciso analisar e verificar aquilo que dá para utilizar agora. Então, ele é só um complemento, tá bom? Então, se você for utilizar o Aprender Sempre, precisa analisar com cuidado todas as habilidades que estão lá, principalmente o do ensino fundamental. Por quê? O Aprender Sempre, muitas coisas que estão contidas lá ainda são com base no currículo antigo. E o ensino fundamental tem muito mais habilidades por conta da BNCC. Então, é muito importante se ater a essa informação. Próximo slide. Além dos materiais disponibilizados pela secretaria, você tem o PNLD, que são os livros que estão disponíveis na escola, você pode utilizar, tá bom? Além disso, você tem sites oficiais e seguros que oferecem suporte pedagógico aos professores, como Nova Escola, Olimpíada de Língua Portuguesa. Lá você vai encontrar aulas excelentes por meio de desenvolvimento de habilidades e tem sugestões de como fazer isso remotamente. Então, eu sugiro que, se você for buscar outros materiais, procure sites seguros, oficiais, que têm procedência. Próximo slide. Aqui, agora, eu vou apresentar um modelinho que eu elaborei para atividade de língua portuguesa, exemplificativo, tá bom? À sua esquerda é o roteiro de estudo que será enviado aos alunos. Esse roteiro eu montei, eu elaborei e desenvolvi por meio de uma sequência de atividades que está à sua direita. Eu não vou mostrar aqui a sequência de atividades, porque nós não temos tempo hábil, mas vocês receberão tudo em PDF para vocês analisarem com cuidado e ver como que foi elaborado. O meu exemplo, eu estou tomando por base alunos que têm conectividade. Eu não estou trabalhando com aqueles alunos que estão à distância. Nas nossas apresentações, os outros colegas também vão trabalhar com possibilidade de aluno que estão sem conectividade. Então, vocês terão vários exemplos aí.
Aqui, no início do documento do roteiro de estudo, a primeira parte eu já falei, identificação da escola, quantidade de aulas, conteúdo, habilidade, que está aí à esquerda, tá? Isso daí eu já falei anteriormente. Coisas que o professor que tem competência técnica já domina, então eu não vou falar mais nada sobre essa parte mais técnica da atividade pedagógica. Eu vou me ater aos procedimentos, que são as orientações aos alunos. Então, nesse item aqui, eu coloquei como que será desenvolvida a sequência de atividades que eu elaborei. Então, veja bem, eu elenquei aí e destaquei um conjunto de atividades. Então, você pode perceber que está em negrito. Atividades 1, 2, 3, 4 e 5. E abaixo vem detalhado como o aluno deve realizar essa atividade. A sequência que ele receberá, ela é autoinstrucional. Então, assim, ela já está bem fácil para o aluno desenvolver. Porém, nesse documento, nesse roteiro, eu ainda reforço algumas orientações e dou sugestões de como ele pode realizar, quais são os procedimentos. Só a título de exemplo, vou explicar ali a primeira sequência. Você verá a leitura, você fará a leitura de 2 textos. Para responder as perguntas, observe, então, quais são os procedimentos de estratégias de leitura que ele deve desenvolver. Como os textos 1 e 2 se apresentam? Então, eu coloco, observa aí as estruturas do texto. Quais são as informações que as fontes oferecem? Porque a fonte também é importante para a realização da atividade. Encontre semelhanças entre os textos e também diferenças. Então, eu vou detalhando as estratégias de leitura que ele deve desenvolver durante a atividade. E aí, assim sucessivamente. Próximo slide. No campo avaliação, eu coloquei aqui 3 formas de avaliação que a minha sequência possibilita. Quais são elas? Primeiro, ele deve entregar, tá ali nos lembretinhos, a sequência de atividades completa. É uma forma de avaliação processual para o professor. Depois, ele terá que desenvolver por meio de um gênero que ele pode escolher, eu estou sugerindo esquema, mapa conceitual, resumo ou síntese, um desses 4, ele pode utilizar, para falar o que ele aprendeu, quais foram as aprendizagens que ele obteve por meio da sequência de atividades, tá bom? E a terceira avaliação é a autoavaliação. Então, eu preparei na sequência, logo ao final, um quadro que vem com as habilidades e ele vai marcar se ele consegue fazer aquilo sozinho, com autonomia, se ele consegue com ajuda ou se ele não consegue. Isso é uma estratégia de metacognição. Possibilita que o aluno também visualize as suas dificuldades e procure saná-las de uma forma mais autônoma. E também é um feedback para o professor, para ele elaborar outras aulas que possam sanar as dificuldades que os alunos assinalaram, tá bom? No campo contato, eu disponibilizei ali 2 formas de contato com os alunos. Elas são fictícias, não existe, tá bom? É um e-mail, amolinguaportuguesa@gmail.com, e um grupo de WhatsApp para conversar com os alunos, quero aprender mais. Então, basicamente, aqui você tem a parte mais importante do roteiro. Próximo slide. Agora, eu vou passar a palavra à minha colega, a Cristiane, que vai falar sobre a disciplina de arte. É com você, Cristiane. Olá, boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Espero que estejam todos bem, né? Estou vendo a Regina aqui. Boa tarde, Regina. Está ouvindo? Então, assim,
né, para contribuir com o trabalho de todos vocês, então a gente também pensou no modelo, né, Boa tarde. de roteiro de arte. Olá, boa tarde. Pode seguir, Bia, por favor. A gente tem um documento orientador para a elaboração desse roteiro de arte, né? Esse documento, ele está disponível para vocês na íntegra, lá no site do NPE, tá? E aqui eu trouxe alguns pontos importantes desse documento, né? Visando garantir a continuidade dos estudos, o documento sugere a retomada, o aprofundamento das habilidades essenciais para o primeiro bimestre. Ele traz também esse rol de habilidades que a gente vai estar vendo daqui a pouco. Exemplifica a utilização de recursos e materiais para o desenvolvimento das habilidades, recomenda os recursos e materiais didáticos que a gente já tem na escola, né? Indica também 2 caminhos para acessar os cadernos do professor e do aluno, via intranet e via Drive. Mas nós também já disponibilizamos para vocês lá no site do núcleo, tá? Pode passar, por favor. Então, o documento, ele traz um rol de habilidades que são consideradas essenciais, né, para esse primeiro bimestre. E o que a gente precisa se atentar nesse momento? Analisar o nosso currículo, né, tanto do fundamental quanto do médio, observando quantas habilidades nós temos no geral, né, e se elas coincidem, se essas habilidades essenciais coincidem com as necessidades dos meus alunos. De fato, não foram desenvolvidas, ou para desenvolvimento pleno dessas habilidades, eu precisarei desenvolver as demais habilidades, então, tá observando isso, analisando isso, é muito importante. Pode passar. E aonde que eu vejo isso, né? No organizador curricular de arte por bimestre, do ensino fundamental e do ensino médio, também está disponível lá no site do NPE, tá? Vocês poderão estar acessando lá. Tem a pasta de arte, com os documentos de arte, os cadernos por ano e série, tudo certinho. Pode passar, por favor. E quais os materiais que a gente pode estar utilizando, né, para planejar nossas aulas, partindo das habilidades previstas no currículo. Então, propositalmente, né, nós, enquanto equipe, pensamos em apresentar para vocês modelos de aulas diferentes. No caso da arte aqui, eu vou estar utilizando somente o caderno do professor e do aluno, e também sugerindo para vocês os livros escolhidos pelas escolas, tá? Então, pensando tanto no aluno que não tem um recurso, né, não tem acesso à internet, então ele tem o material do São Paulo Faz Escola, e tem o livro do PNLD, tá bom? Que a escola escolheu. Quanto ao centro de mídias, né, o aplicativo, é importante aqui a gente lembrar que a gente não tem tido aulas, né, de arte no centro de mídias. Tem uma aula prevista, eu vou confirmar depois, acho que é para amanhã, para o 9º ano, provavelmente por falta de professores, então nós não contamos com esse complemento para o desenvolvimento do nosso currículo. Então, ele não substitui, né, como a Lidiane já falou, ele é um complemento. E a arte não tem esse complemento, tá? Diferente né? Acho que sociologia também não temos. Mas matemática, língua portuguesa tem contado bastante com as aulas do centro de mídias. Pode passar, por favor. Então, eu trouxe um roteiro de estudo em arte, uma sugestão, né, para a semana de 11 a 15 de maio, pensando no material que eu tenho, né, eu enquanto professora, e pensando no público que eu tenho também, né, os meus alunos, o que eles têm, quais são os recursos desses alunos. Então, a partir daquele formulário que os alunos responderam, é possível a gente planejar uma aula direcionada a essas turmas que não têm acesso à internet. Então, aqui eu peguei exatamente o conteúdo, né, o que está exposto lá nos cadernos, transpus aqui nesse documento, fazendo adequações, tá? Então, aqui, considerando esse período que a gente está, a gente vai estar no tema de arte, cidade e patrimônio cultural, né? São 2 aulas de 45 minutos. Só retomando ali, que é uma aula para a primeira série do ensino médio, turmas A, B e C. É importante também a gente lembrar que, nesse momento, a gente orienta muito o professor, né? Olha, a aula precisa ser de acordo com aquela turma, não podemos fazer aulas iguais porque as turmas são diferentes, né?
Porém, nesse momento, e entrou alguém aí. Professor Walter, por favor. Eu vou continuando. Então, porém, nesse momento, a gente vai ter um plano para a primeira série, um plano para a segunda série, um plano para a terceira série. Como que a gente vai estar vendo essa dificuldade do aluno, né? Quando essas atividades retornarem para nós, a gente vai verificar qual habilidade que o aluno teve dificuldade e fazer essa retomada, essa recuperação desse aluno. Mas, no momento, para enviar para esse aluno, esse roteiro será um roteiro para cada ano série, não por turma, como a gente orienta vocês sempre, tá? Esperar voltar. Eu abro aqui, peraí. Enquanto a Bia retorna. Retornou. Então, exatamente como apresenta no caderno, tá? Eu trouxe a atividade 1, a sondagem, com uma pergunta para os alunos sobre o que é paisagem sonora, para que ele responda com as palavras dele. Atividade 2 é uma pesquisa, tá? Que diferentemente da gente sugerir que o aluno vá para a internet pesquisar, ele vai fazer isso na própria casa dele. Ele vai registrar os sons do cotidiano na tabela que está indicada na página 80 do caderno de atividades do caderno do aluno, tá? Pode passar, por favor. Atividade 3 é uma ação expressiva, né? Aqui, a proposta é que o aluno crie uma partitura não convencional, né, explorando os materiais que ele possui na casa dele. Essa proposta, em sala de aula, ele utiliza cadeira, estojo, os objetos que ele tem na sala. Agora, ele vai estar fazendo essa partitura, né, essa paisagem sonora na casa dele. E a gente aqui recomenda, faz uma orientação para ele, né, o passo a passo, que ele grave o vídeo depois, crie, após criar essa partitura, que ele grave esses sons e, oportunamente, depois vai estar encaminhando para o professor, tá? Pode passar, por favor. Se ele tiver acesso à internet, ele pode estar ampliando o repertório dele, né, por meio desses links que também estão no caderno, tá? Nada aqui está fora do caderno. Então, está tudo adaptado para que esse aluno possa desenvolver essas habilidades com o material que ele tem em casa, tá bom? Atividade 4, ação expressiva 2. Eu tive também que dar uma modificada para poder atender esse momento. Então, depois vocês leiam com calma. E aqui o registro de autoavaliação. Antes desse registro, é importante a gente falar da avaliação, né? Eu acho que pulei essa parte aqui, mas depois eu vou estar falando dela ao final aí. Mas é importante que a gente considere todo esse processo, né? Todas essas atividades realizadas. Ele vai estar encaminhando para a escola, e observando, né, se de fato ele desenvolveu essas habilidades propostas. E também o registro da autoavaliação desse aluno, né, que ele reflita sobre o processo vivenciado, sobre essa experiência que ele teve, e repasse depois para o professor. Pode passar. Então, falando novamente da avaliação, que é muito importante, considerar diferentes instrumentos de avaliação para favorecer o acompanhamento do processo de aprendizagem dos estudantes, incentivar o seu comprometimento com a realização das atividades com qualidade. Só mais uma coisa, pensando na tecnologia. É claro que é muito mais atrativo para o aluno, né, se ele tiver acesso à internet, ao celular, a produzir coisas mais dinâmicas, né? E nós, professores de arte, temos essa habilidade, temos bastante ferramentas. Mas é importante que a gente pense nesse público, né, se de fato eles têm esses recursos, se irão conseguir desenvolver, tá bom? Para atender especialmente a eles. Então, dentre os instrumentos avaliativos, também destacando, como a Lidiane colocou, a realização das atividades, os projetos, pesquisas, produtos, consolidação e avanço na aprendizagem, as avaliações internas que foram realizadas antes desse momento, e tudo mais, né, os instrumentos para a observação da participação e engajamento, para quando vocês tiverem uma aula, né, online, proporem uma atividade assim, vocês verificarem a participação também desse aluno, e a autoavaliação ao final de cada atividade. Pode passar, por favor.
Também, retomando, reforçando o que a Lidiane falou, né? Contudo, né, fiz essa atividade, me enviei para a escola encaminhou para esses alunos e eles não retornaram, não foram nem retirar, ou retiraram, mas não deram feedback. O que fazer com esses alunos, né? Aguardar o retorno das aulas presenciais. Então, ninguém, nesse momento, está descartado do processo. Assim que a gente retornar às aulas presenciais, a gente vai estar retomando com esses alunos. Tá bom? Pode passar, acho que acabou. Acabamos. Então, hoje foi uma reunião breve, né? Para a próxima semana, depois vocês vão estar sugerindo também alguns outros temas para a gente poder estar trabalhando especialmente em arte. Tá bom? Muito obrigada. Boa tarde. Então, agora nós vamos estar falando um pouquinho da educação física. E, como a Lidiane e a Cristiane falaram do ensino médio, agora a gente vai estar falando um pouquinho do fundamental. Então, a educação física, os alunos eles precisam ser estimulados a participar de atividades, né, com movimentos, e esse tem que ser intencional. Então, ele tem que refletir sobre esses movimentos que ele está fazendo, todas as experiências, para ele elaborar conceitos, elaborar o conhecimento dele. Então, é só para uma reflexão, para a gente estar norteando o trabalho. Pode passar, Bia, por favor? Então, aqui eu estou trazendo o currículo de Paulista, os materiais, né, para o fundamental é o currículo paulista e o caderno de educação física, e para o ensino médio é o currículo oficial, né, o currículo antigo. Pode passar, Bia. Aqui eu estou trazendo a grade do ensino do 6º ano, ele traz 4 habilidades essenciais, e essas 4, eles são as 4 habilidades realmente do bimestre para o 6º ano. Então, as 4 habilidades do 6º ano são colocadas como essenciais para agora esse bimestre. E daí eu peço que os professores atentem para as habilidades das outras séries, que as do fundamental tem colocado todas como essenciais. A do médio é que está tendo, assim, não são todas, né? São escolhidas algumas, para vocês se atentarem para isso. Pode passar, Bia? Então, eu trago aqui uma sequência de atividades para os alunos que eles têm acesso à internet, eles têm acesso a algumas mídias e que têm contato com a escola, com o professor, através de mídias. Então, eu estou trazendo aqui uma atividade, que é o handball. Então, tem imagens, tem pequenos textos, tem perguntas, e ele vai ter que analisar a imagem para poder fazer uma reflexão sobre o handball. O 6º ano, na semana passada, eles tiveram aula sobre handball no centro de mídias. Então, eles tiveram aulas com bolas, com cordas. Então, aqui eu estou complementando com a parte mais de imagens. Pode passar, Bia, por favor? Então, na segunda atividade, eu trago uma quadra para eles analisarem como que é a quadra do handball, qual é a marcação, o que é usado. Então, também na atividade está explicado o que eles terão que fazer, né? Observar a quadra, que é o jogo do handball. Pode passar, Bia? Na atividade 3, eu trago uma pesquisa. Então, eu oriento, eu direciono como que ele tem que fazer essa pesquisa. Então, ele tem que procurar a história do handball, como surgiu, quem criou, aonde que foi criado, e eles vão fazer, e o aluno ele terá que fazer uma síntese dessa pesquisa, para que e eu coloco que ele será avaliado essa síntese. Então, ele vai fazer a pesquisa e vai fazer uma síntese dessa pesquisa. Pode passar, Bia. Na atividade 4, eu coloco um link de um vídeo. É um vídeo bem dinâmico, com várias jogadas que resultam em gol, né, no handball, que é a marcação. Então, ele vai assistir esse vídeo e ele vai fazer anotações do que mais chama atenção, do que ele gostou, do que ele observou, e depois ele vai fazer um áudio sobre essas anotações, e que ele vai encaminhar para o professor de acordo com no WhatsApp da escola, do grupo, conforme o combinado com o professor. Então, ele vai assistir o vídeo e colocar suas impressões em áudio.
Pode passar, Bia. E aqui eu trago o modelo de avaliação. Então, aqui eu coloco que ele vai ser uma avaliação no final da sequência de atividades, é um formulário Google, onde vai constar nessa avaliação tudo o que ele fez na sequência. Então, aqui eu vou colocar, pode colocar espaços para ele colocar o texto que ele elaborou da pesquisa, pode fazer perguntas sobre a aula que ele teve no centro de mídias, pode colocar aqui sobre a quadra, sobre a imagem. Então, aqui nessa avaliação que ele vai depois enviar para o professor, ele vai ter todas as questões referentes à sequência que ele fez durante a semana. E isso tudo bem explicado, que ele vai ser avaliado. E aqui vai ser tudo bem explicado. Aqui eu trago um roteiro, da aula, com as explicações, o número de aulas, o conteúdo, o suporte que ele vai ter, que ter um caderno, computador, acesso à internet, tem o link que ele vai ter acesso para o vídeo, que ele vai ter um formulário no Google para ele responder de acordo com as atividades que ele for fazendo. Pode passar, Bia. E aqui é a avaliação. Então, a avaliação vai ser feita através do áudio que ele vai mandar e através da pesquisa, que vai estar no formulário, e através do questionário que ele vai estar respondendo. Aqui o objetivo é a habilidade, do sexto ano, e aqui no procedimento eu coloco o passo a passo que ele tem que fazer em cada atividade. Então, eu explico em cada atividade. Ele tem que fazer a leitura da imagem, ele vai ter que responder as questões, ele vai ter que observar a quadra, ele vai ter que fazer uma pesquisa, ele vai ter que assistir um vídeo. Então, eu trago todo o procedimento de todas as atividades que ele vai estar fazendo. E a forma avaliativa é o áudio e o formulário do Google. E eu coloco um contato, que é o WhatsApp da sala, que ele vai estar podendo colocar dúvidas, colocar ideias, vai estar podendo interagir com os colegas da sala, e vai poder também, uma dúvida dele pode ser de um outro colega. Então, ele vai estar, o professor interagindo com a classe em relação às atividades da semana. Então, obrigado. Se alguém, todo esse material vai estar no site do Núcleo, tem o link de Educação Física, que eu coloquei lá todas essas informações, tem o caderno de Educação Física do Fundamental e do Médio separado, já tem algumas ideias também, tem algumas explicações das competências da Educação Física, então, assim, e também eu peço que vocês mandem ideias do que vocês querem, para a gente estar colocando também para contribuir no site. Muito obrigada e boa tarde. Pessoal, nós continuaremos com a língua inglesa, que é a nossa última apresentação. Edilene? Oi, boa tarde. Pode começar, boa tarde a todos. Espero que todos se sintam acolhidos. E no caso da língua inglesa, como todos já sabem, do ensino fundamental, nós temos o currículo paulista, do ensino médio, o currículo oficial, que é o preto, oficial do Estado, e como todos sabem já, as competências específicas da área de linguagem são, da área de linguagem para o ensino fundamental são 6, pode passar, Bia, as específicas para a disciplina também são 6, habilidades, isso. E agora nós temos as habilidades essenciais do primeiro bimestre, que foram selecionadas pela COPED. No caso, essas habilidades selecionadas, elas foram retiradas do currículo paulista. E eles trouxeram, o currículo paulista, no sexto ano, são 7 habilidades para o primeiro bimestre. Então, sexto são 7 habilidades, sétimo ano também 7 habilidades, oitavo ano, 8 habilidades, e o nono ano são 7 habilidades. Dessas habilidades do primeiro bimestre, dessas séries, eles escolheram 4, que são as prioritárias. Foram essas prioritárias que são estruturantes, elas estruturam as demais, Então, é necessário que o professor trabalhe em essas habilidades para complementar as habilidades do bimestre. Elas são retiradas. E o que nós precisamos entender? Precisamos orientar esses estudantes quanto à sua organização do material,
Precisamos otimizar esse tempo para que eles consigam realizar todas essas atividades de todas as disciplinas. Pode passar, Bia, por gentileza. Aí no currículo paulista nós temos, no caso, aqui, como o caso aqui está do exemplo do 9º ano, são 28 habilidades previstas para esse 9º ano. Para o primeiro bimestre, como eu já falei, são 7 habilidades. E as estruturantes, que são essas essenciais, são 4 habilidades, também que foram retiradas do mesmo currículo. Mas eles selecionaram essas para estar trabalhando. Pode passar. Aqui nós temos os materiais que podemos utilizar para planejar nossas aulas. Eles estão disponíveis lá no nosso site, né, do NPE. Tem aqui os links, né, do caderno do aluno, que pode estar acessando. Tudo bem? Pode estar acessando esses links. E nós também temos outras opções de de planejarmos nossas aulas. Temos o PNLD, que é o livro adotado pela escola. Oi? Professora? Professora, por gentileza. Obrigada. Pode continuar aí. Então, tá. Então, e daí para complementarmos, planejarmos nossas aulas, nós podemos utilizar o livro didático, que já é o adotado pela escola. Temos também o site, que é o da Nova Escola, que eles têm planos maravilhosos, onde nós podemos estar buscando, né? É um site confiável e tem para todos os componentes curriculares. Como a Lídia até comentou anteriormente, nós devemos estar, não somente para a Nova Escola, podemos buscar outros sites, mas que tem que ser confiável, para nós preparar as nossas aulas. Pode passar, por gentileza. E aí nós temos o nosso plano, nosso roteiro, né? O nosso roteiro, o que nós devemos fazer? O que nós devemos analisar? Quais são as habilidades que nós trabalhamos no bimestre antes dessa pandemia, né, do Covid-19, para nós podermos estarmos preparando esse roteiro? Quais são os recursos necessários que os nossos alunos têm para a gente poder estar disponibilizando para eles? Então, para preparar esse roteiro, eu preciso saber quais são esses recursos, como que esses materiais chegarão até meus estudantes, porque meus alunos não podem ficar prejudicados, né? Meu roteiro, minhas atividades, têm que chegar a todos os estudantes. Então, seguindo esse roteiro aqui, nós precisamos atender a todos. E como que esses alunos conseguirão fazer essas atividades em casa? E qual é o norte? O norte, para que o meu aluno consiga fazer essas atividades, serão essas informações detalhadas no roteiro que o professor vai elaborar para eles. E também esse contato que o professor terá, né, por meio das redes sociais ou por uma outra forma, com elogios que ele vai utilizar, para alcançar a todos esses estudantes. O material deve ser analisado pelo professor, para que cada professor prepare o seu roteiro de acordo com as possibilidades desses alunos. Nós temos, daí vai ser disponibilizado lá no site para vocês, esse roteiro que eu preparei. Eu preparei um roteiro assim bem prático, com bastante vídeos, para não ser uma matéria assim, não ser uma atividade tão chata em casa, né? Foi utilizado a habilidade do currículo paulista e tem colocado aqui os textos, escolhi, né, algumas videoaulas para esses estudantes e o suporte para eles desenvolverem essas atividades. O desenvolvimento dessas atividades é uma sequência de atividades disponibilizada pelo professor. Eu preparei uma sequência também, onde eles precisarão ter o contato, ter o acesso ao computador, ao notebook, ao celular, um acesso à internet e o caderno de anotações. E o que nós temos que verificar também? Temos que observar que na avaliação, nós temos que disponibilizar para esses estudantes vários instrumentos avaliativos, porque nós não podemos
nós temos que avaliarmos de todas as maneiras, utilizar de vários instrumentos. Até porque, esse momento, eles não poderão fazer um trabalho em grupo, uma pesquisa assim, só se for em casa, né? Aí eles terão que serem avaliados, até porque não podem ser prejudicados. Então, essa avaliação será realizada por meio dos registros, todas as atividades que eles fizerem serão avaliadas, né? Então, esse procedimento, vamos para o procedimento da aula remota. O que foi feito? As orientações detalhadas. Eles terão que ler atentamente as orientações contidas na sequência que será disponibilizada. Aí tem uma sequência de vídeos que eles deverão assistir. Após assistir esses vídeos, tem algumas atividades a serem feitas, tem alguns textos disponibilizados, bem detalhado. Eles vão estar... tem um endereço de site também, que eu coloquei para que eles se aprofundem no tema, solicitando que eles assistam essa videoaula, depois eles façam as anotações, aí próxima atividade eles vão assistir mais um vídeo, e vão fazer um podcast, e todas essas atividades que eles fizerem, todos esses exercícios serão avaliados. Esses exercícios poderão ser entregues tanto pelas redes sociais, como poderão ser entregues na escola. Lembrando que, sendo entregue na escola, a gente tem que ter aquele cuidado, né, do protocolo de segurança, protocolo da saúde. Nesse tempo em que nós estamos vivendo com essa pandemia, nós temos que tomar bastante cuidado neste sentido, né? E nessa sequência de atividades disponibilizadas para eles, tem também, no final, uma autoavaliação. Essa autoavaliação umas colunas que eles terão que preencher, onde eles vão colocar o que eles já sabem, o que eles querem saber, aprender, e o que eles devem aprender. E essa autoavaliação facilitará até para o professor, para saber em que situação, em que habilidade que eles atingiram, qual foi a habilidade que ele precisa retomar, até para preparar o seu plano da recuperação para a semana de estudos intensivos. Essa autoavaliação vai ser muito útil para que ele prepare e faça essa retomada dessas habilidades que ele ainda notou que esse aluno ficou fragilizado. Pode passar, Bia. Tem outra parte. Tá. Coloquei também, disponibilizei também 5 dicas práticas para eles estudarem em casa durante essa quarentena. Coloquei o link aí que eles podem estar acessando, né? Para facilitar, organizar esse material, otimizar o tempo e fazerem, cumprir com as atividades, fazer todas as atividades, todos os componentes curriculares, ok?